Uma história da autoria de John Scott Douglas, datada de 1935, publicada na revista Weird Tales, volume 26. A Mulher Azul. Ludwig Meusel largou os instrumentos sobre a mesa. A intenção do entalhador alemão era convidar a sua esposa para ir para a cama. 5 minutos antes, ele havia apagado a luz. Mona, ele começou a resmungar, apenas para sentir a palavra morrer em sua garganta. O corpo rechonchudo de Meusel ficou rígido de terror. Sua Mona, o que havia acontecido com ela? Contos sombrios fragmentados que ele ouvira quando menino, na Alemanha, saltaram em sua mente. Contos de feitiçaria, contos de lobisomens. Mas como essas coisas poderiam tocar a sua Mona, mãe de seus 4 filhos, e bem aqui na América? Um raio de luz da rua, na esquina, tocou seus lindos cabelos macios. Por seu brilho fraco, seu rosto claro estava aparentemente sem cor. Seus olhos estavam arregalados e escuros de horror, enquanto ela olhava para o seu próprio reflexo no espelho. Meusel olhou atordoado do reflexo para a mulher. Calafrios percorreram a sua espinha. Nenhuma luz tocava seu corpo, que estava coberto com uma camisola de cetim. Ela estava na sombra e, no entanto, era visível como uma estátua de mármore, sobre a qual se lançava uma luz azul pálida. Visível? Não. Mais do que isso, brilhava. Brilhou com um brilho levemente azul. E o reflexo no espelho também brilhou, com uma luz azulada. Meusel sentiu o cabelo se arrepiar em sua cabeça enquanto seus olhos corriam pela sala. Uma ilusão de ótica. Tinha que ser isso. Não havia outra luz além do raio que tocava o rosto e o cabelo da sua esposa. Mas ele era amarelo e não azul. Não havia espelho que pudesse lançar luz sobre seu corpo, exceto aquele para o qual ela olhava com uma fascinação horrorizada. Avassalador era o seu desejo de gritar, mas os lábios de Meusel não se moviam. Sua garganta apertada não emitia nenhum som. O medo apertou seu coração com dedos gelados, enquanto histórias esquecidas passavam em uma procissão escura por sua mente. Ela tinha feito algo errado? E esta era sua punição? Ela tinha algum pacto com criaturas da escuridão? Sua pobre Mona. Ele não poderia acreditar nisso, não. Se ela fosse má, ele saberia. E ainda assim, ela olhou para o seu reflexo com olhos arregalados de terror. Ela descobriu, talvez, quando apagou a luz, que seu corpo brilhava azul no espelho. Ela se aproximou do espelho, incrédula, assustada. E agora, ela não conseguia desviar os olhos. Meusel estremeceu. Forte era o seu desejo de fugir desta coisa que ele não entendia. Mas ele estava orgulhoso da sua bela e jovem esposa. Esse orgulho, mesmo neste momento, superou a repugnância e o medo pegajoso que o dominava. Mona, ele disse em uma voz que ele conseguiu tornar petulante. Você ainda não vem para a cama? Sim, Ludwig. Ela vacilou. Meusel sentiu-se encolher de contato com ela, quando ela entrou na cama. Envergonhado de sua deslealdade, ele não podia incitar-se a oferecer conforto. Ele tinha medo até de questioná-la. Nas histórias que ouvira quando menino, a exposição de uma bruxa sempre trazia calamidade para o denunciante. Ele estava ali deitado de bruços, mal respirando. Logo, quando ela acreditou que ele estava dormindo, sua respiração acelerou. Seus ombros começaram a tremer. Ela começou a soluçar baixinho. Ela tentou conter os seus soluços
E então eles começaram de novo. O corpo úmido de Milsel ficou tenso. Ele queria fazer algumas das inúmeras perguntas que estavam martelando em sua cabeça, mas não se atreveu. Ele estava com medo de deixá-la saber que ele sabia. Durante toda a noite ele ficou rígido ao lado dela, com medo de que, se ele relaxasse a sua vigilância, ela pudesse causar-lhe algum mal, como uma bruxa ou um vampiro. De manhã, ela estava com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas ela não deu nenhuma explicação. À luz do dia, ele era incapaz de observar aquele brilho azulado, mas seu rosto estava pálido e abatido. Aos poucos, mês após mês, Mona vinha perdendo o frescor que, como corista desempregada, possuía. Agora sua magreza era pronunciada. Seu coração estava apertado de tanta pena quando ele a deixou na mesa do café da manhã, olhando para o espaço vazio com os olhos pensativos. Durante todo aquele dia, enquanto consertava móveis antigos em sua lojinha abaixo dos seus aposentos, Milsel pensou em sua jovem esposa e se perguntou. 3 meses antes, ela trabalhava para a Kindle Watch Company. Ela havia sido trazida para casa um dia por um médico da empresa e estava soluçando. Milsel estava muito atordoado com o comportamento estranho da sua esposa para compreender muito do que o médico lhe dissera sobre envenenamento e 6 meses de vida. Depois, funcionários da empresa vieram com papéis. Eles também explicaram, mas Milsel não entendeu muito bem. Mona lhe dissera para assinar um documento que ela chamava de liberação, e ele assinara porque confiara em seu conhecimento dos costumes americanos. Então, para seu espanto, eles tinham lhe dado um cheque de $30.000. Ele o havia descontado, mas sem uma compreensão clara de por que havia sido dado a ela. Algo sobre doença, mas ele não acreditava que fosse sério. Ele construiu uma pequena gaveta secreta atrás da cômoda e colocou o dinheiro lá. Mona tentou conversar com ele sobre o assunto mais tarde, fazendo planos para os filhos, planos que ele iria realizar quando ela se fosse. Milsel disse a ela para ficar quieta. Não era coisa boa esta conversa de morte. Ele atribuiu a ideia a um ar de tolice. Ele não permitiria que ela discutisse isso. Ela estava doente, talvez, mas ela ficaria bem novamente. Ele a conhecia melhor do que qualquer médico. Ainda assim, enquanto ele fazia seu trabalho, ocorreu a Milsel que uma mudança havia ocorrido em Mona desde aquele dia em que o médico a trouxe para casa. Ela havia meditado demais e em algumas manhãs não se levantava. Ele a havia agradado, pensando que ela superaria sua noção tola mais cedo ou mais tarde. Agora ele se perguntava se ela o havia enganado sobre aqueles $30.000. Ela tinha vendido a sua alma por dinheiro? Por que uma boa mulher deveria receber tanto por uma doença que não o impressionou como sendo muito genuína? Milsel estava preocupado. Naquela noite, o azul elétrico brilhante do seu corpo era inconfundível. Assim, por 3 semanas, a tensão entre eles cresceu em uma barreira cada vez mais alta. E Milsel não ousou se desabafar. Então, um dia, quando o médico que estava visitando-os saiu, ela parecia mais cansada do que de costume. Havia uma qualidade sombria em sua boca, uma estranha determinação em seus olhos. Assustado pela dúvida e pelo medo, ele não conseguiu dormir naquela noite. Quando ela acreditou que ele estava dormindo, no entanto, ela se levantou. Milsel assistiu com os olhos semicerrados.
Assistiu em uma agonia de indecisão. Ele a viu deslizar pela sala até a cômoda e silenciosamente afastá-la da parede. Ela estava pegando dinheiro do seu esconderijo secreto, mas mesmo assim ele não ousava dizer nada. Ela o enfiou na bolsa, escreveu algo em um pedaço de papel e depois se vestiu. Para Maisel, esta foi a última prova impressionante da sua culpa. Ela deve ser uma vampira ou bruxa. Ele queria pular da cama para acusá-la, mas um medo paralisante o conteve. Se ela possuísse algum poder maligno do qual ele nada sabia, ela não hesitaria em trazer aquele poder infernal para usar contra ele. Não se atreveu a se mover até que ela saísse silenciosamente, fechando a porta atrás de si. Então, ele pulou da cama e se esgueirou até a porta. Abrindo uma fresta, viu que a porta do quarto das crianças estava aberta. A transpiração brotou no rosto redondo de Maisel. Bruxas, crianças. Histórias confusas e antigas clamavam por sua mente. Bruxas comendo crianças em suas festas. Ele podia até se lembrar de uma antiga ilustração do livro mostrando tal cena. Mein Gott, pensou ele. Seu medo superava sua preocupação com seus filhos, e ele já estava prestes a sair correndo. Mas Mona apareceu, suas bochechas úmidas, soluçando baixinho. Ela não estava carregando uma das crianças. Maisel ficou fraco de alívio. Ele a observou descer as escadas, e sua garganta apertada não lhe permitiu dizer uma palavra para detê-la. E então, quando a porta externa se fechou, ele se lembrou do bilhete. Suas mãos tremiam quando ele acendeu a luz e o examinou. Sua respiração ficou curta e ele gemeu. Ela é uma bruxa, pensou. Maisel colocou os óculos para ler a nota novamente. Querido Ludwig, vou embora para que você e meus filhos sempre se lembrem de mim como sou agora. Tenho pouco mais de vida, mesmo que você não acredite nisso. E cada dia que passa, devo ficar mais feia. Você não deve tentar me encontrar. Com o tempo você vai entender o que aconteceu. Tente não me julgar com muita severidade. Peguei parte do meu dinheiro, o resto você deve guardar para nossos filhos. Feia, pensou Maisel. Feia como uma bruxa. Ela está me dizendo que está se tornando uma serva do mal. Ainda assim, pobre Mona. Ah, isso é o que ela quer dizer com coisa terrível que aconteceu com ela. Uma semana depois, Ludwig Maisel estava sentado desconfortável numa cadeira do seu escritório, olhando em uma lista o nome Kenneth Kate, investigador particular. O entalhador alemão apertou e soltou nervosamente as mãos. Ele tinha acabado de completar um relatório do comportamento estranho da sua esposa, colocando sua própria interpretação sobre isso. Do outro lado da escrivaninha estava sentado um jovem de rosto magro, com frios olhos cinza aço, e uma cabeleireira ruiva rebelde. Você acredita em mim? O alemão perguntou ansiosamente. Ken Kate deslocou seu corpo de lado na cadeira giratória, sua boca larga apertada. Acredito em tudo que você me disse 2 horas atrás. Talvez não acreditaria. Ele encolheu os ombros. Eu acredito em você, é o bastante. Mas por que você não veio até mim antes? Maisel olhou desconfortavelmente para o tapete. Há semanas eu me pergunto, vai fazer o quê?
As crianças me perguntam: papai, a mamãe vai voltar para casa? Acho que ainda vou à polícia. Mas eles vão dizer: tá louco? Eu não sabia o que fazer. Ouvi dizer que você resolve os crimes que enganam os policiais. Caso Richmond? Perguntou o jovem Kate. Então, venho esperando que talvez você encontre minha Mona. Kate bateu na mesa com dedos longos. Você diz que ficou com medo da sua esposa por 3 semanas e você a quer de volta? O rosto redondo de Maisel ficou úmido. Eu não sabia o que queria. E Simona, e se ela não volta? Eu vou para a cadeia, não é? Kate se levantou. Maisel, aconselho-o a relatar o desaparecimento da sua esposa ao Departamento de Pessoas Desaparecidas. Isto limpa você da culpa, mas não vai trazer de volta sua esposa. Seria melhor se você a esquecesse. Maisel bufou. Você não vai tentar encontrá-la, não é? Pelo contrário, disse Kate. Vou fazer todos os esforços para encontrá-la. Mas as coisas nunca mais serão as mesmas para você, Maisel. É melhor você se decidir quanto a isso. O entalhador saiu balançando a cabeça. Quando a porta externa se fechou, Kate apertou um botão em sua mesa. A senhorita Tibbs entrou cerimoniosamente. Sua boca severa formou uma linha de desaprovação enquanto ela o observava colocar uma automática em um coldre debaixo do braço. Ele olhou para cima. Senhora Tibbs, entre os recortes que lhe pedi para arquivar esta manhã, havia um sobre uma mulher azul em Lake Placid. Por favor, traga-o para mim. Muito ridículo, devo dizer. Qualquer um sabe que nenhuma mulher é azul, terminou Kate. Mas esta mulher, por acaso, parece irradiar uma luz azul pela escuridão. Fiddlesticks, retrucou a senhorita Tibbs. Uma outra coisa, disse Kate. Reserve um assento no carro-cadeira da NWC. Você tem um encontro com o Sr. Fordley em 15 minutos. Ela disse repravadoramente. Dinheiro. Kate estalou os dedos. Este é um teste de habilidade, Sra. Tibbs. A emoção da perseguição. Você não consegue entender isso? A boca da Sra. Tibbs se contraiu. Eu não sei do que você está falando. Eu acredito em você, Sra. Tibbs. Agora você vai pegar aquele recorte? A Sra. Tibbs partiu rigidamente, retornando em 2 minutos com um recorte sobre uma linha de data de Lake Placid. Dizia o pedaço do jornal. Just Kendall, filho do famoso fabricante de relógios, o falecido Hugo Kendall, foi encontrado supostamente assassinado na margem densamente arborizada do lago Stevens às 12 horas da noite passada por seu irmão Rex Kendall, perto de uma cabana de verão aonde o cadáver foi descoberto. As evidências que apontavam para um assassinato com uma faca foram ainda mais complicadas pela declaração do jardineiro de Rex Kendall, de que ele ouviu um grito por volta das 9h45 e viu uma mulher azul de cabelos amarelos e quase nada vestida correndo pela floresta. Ele sustenta que a cor da mulher misteriosa não era o azul do frio, possível em uma roupa frágil, mas tinha uma qualidade azul que ele podia ver apesar da escuridão. Por causa da sua história improvável, Todd Haskell, o jardineiro, está sendo detido para mais interrogatório. Ken Kate manteve o recorte porque trabalhava com a teoria de que todo crime se repete. A Sra. Tibbs havia arquivado milhares de recortes que ele lhe dera por motivos semelhantes. A história que Ludwig Maisel lhe contara e o recorte em sua mesa eram totalmente sem paralelo. Que era a mesma mulher, Kate não duvidou. Todd Haskell tinha tudo a perder e nada a ganhar
mantendo a sua história da mulher azul. E Maisel era um homem sem imaginação demais para inventar a sua história. Não, deve haver uma mulher azul, e esta mulher deve ser Mona Maisel. Ela havia trabalhado para a Kindle Watch Company, e agora um dos irmãos, Just Kindle, havia morrido de uma facada. Conexão forte, mas sem motivos. E por que uma mulher que possui $30 mil desapareceria de repente, apenas para reaparecer em circunstâncias condenatórias? Maisel tinha sido extremamente vago sobre a natureza do seu acidente na fábrica. E por que ela emitia um brilho azul? O caso sussurrava sobre magia negra, de coisas inexplicáveis e sinistras que Ken Kate testemunhou no Haiti e nunca entendeu, do voodoo e do vampirismo. E, no entanto, tinha aspectos individuais que o tornaram, na experiência de Kate, um caso sem paralelos. Pensativo, ele pegou a bolsa que sempre estava arrumada ao lado da sua mesa e saiu a passos largos com determinação. A Sra. Tibbs estava assinando um telegrama. Kate o pegou e leu. Acredito que Haskell é inocente. Você poderia vir imediatamente, Kindle? Kate jogou o telegrama para sua secretária. Fale com Kindle em Lake Placid que estou a caminho. E ele se foi. Kindle encontrou Kate na estação. Um homem vestido discretamente, de bochechas coradas, com um bigode grisalho aparado. Ele parecia pouco à vontade, enquanto acompanhava o detetive ruivo e esguio até a sua limusine. Quando a limusine estava andando na direção à cidade, ele se virou. Negócio medonho isso, Kate. Você leu as notícias? O detetive assentiu. Claro que esta mulher azul é sensacionalismo de jornal. Falei com Haskell. Disse-lhe para suavizar aquele conto selvagem. Mas ele não vai ceder. Velho teimoso Haskell. Está com a família há anos, dedicada a Justin. Ele não poderia ter feito isso. É por isso que você está aqui. Desculpe, disse Kate. Eu não trabalho assim. Se você quer que eu descubra quem matou seu irmão, isto é diferente. Kindle lançou-lhe um olhar penetrante. Então deu de ombros. Uma bela distinção. Muito bem, é isto que quero. Vá limpar a barra de Haskell, tenho certeza. E pode, sugeriu Kate, envolver outra pessoa. Você quer dizer Rex? Sua voz era concisa. Então seus olhos sombrearam. Sim, pode envolver qualquer um de nós. Até eu posso ser o assassino, Kate. Mas você deve encontrá-lo. Você vê, nenhum de nós está seguro até que ele seja encontrado. Algum acordo de parceria? O testamento do meu pai, disse Kindle. A empresa de relógios que ele construiu foi confiada. Meus irmãos, Justin, Rex e Robin, e minha única irmã, Sarah, possuem uma parte igual, ou melhor, recebem uma parte igual dos ganhos, até morrermos. A disposição do fundo é que nenhum de nós pode vender nossas ações, mas no caso de morte dos filhos originais, sua parte pode passar para herdeiros do sexo masculino, mas apenas na medida em que seu pai teria se beneficiado. Eu sou o único a quem esta cláusula beneficiaria, pois meus irmãos e minha irmã não se casaram. Mas você entende o ponto, Kate? A morte de Justin dá a cada um de nós agora 1/4 da renda do fundo, em vez de 1/5, como era o caso enquanto ele estava vivo. Cada um de nós, pode-se dizer, ganhou com a sua morte. Devo acreditar que você não suspeita de um dos seus irmãos ou da sua irmã?
Enfaticamente não. Não posso acreditar em nada disso. Você preferiria acreditar que aquela mulher azul matou seu irmão? Que podridão, Kate. Se Haskell fosse um homem alcoólatra, quem sabe? Kingdom balançou a cabeça bem informada. Ele deve ter visto uma mulher, mas se ela fosse azul, e como ele insiste tão absurdamente, como ele poderia dizer de que cor ela era na escuridão? Kate sorriu sombriamente, lembrando-se das palavras de Melville. Devo entender que os 5 Kindles estavam hospedados no chalé de verão do Rex Kindle? Não, na minha. O alojamento de Rex fica do outro lado do meu lago. Estávamos tendo uma reunião, negócios e prazer. Justin foi ver Rex ontem à noite, tentando consertar uma briga insignificante sobre um desacordo na política da empresa. Rex, disse Kate, tem o hábito de discordar dos outros? Ele é sensível. Não forme nenhuma noção pré-concebida sobre Rex. Ele construiu sua própria loja para ficar longe de nós, mas ele é um de nós. Kate foi tocado pela lealdade de Colby Kindle. Raro esta qualidade. Ele pode ser implacável ao perseguir o assassino de seu irmão, mas até que ele fosse provado culpado, permaneceria um por todos e todos por um. Kate pensou novamente na mulher azul, imaginando onde ela entrava na cena. Ele não conseguia ver nenhum motivo para ela, mas bastante para cada um dos Kindles. Por que ela recebeu 30 mil? Para um acidente, como pensava Melville? Ou isto era apenas um véu sobre os olhos de Melville para esconder o verdadeiro motivo? Existia um caso de amor secreto entre Mona Melville e Just Kindle, que remontavam seus dias de corista? O dinheiro foi chantagem? Por que então ela o matou? Certamente, depois de viver uma vida circunspecta por 8 anos, um caos do passado não poderia vir à tona para atormentá-la. Chantagem, uma ideia. Suponhamos, disse Kate lentamente, que Trudy Haskell o encontrou no ato de matar Just Kindle. Ele teria revelado o assassino? Céus, cara! Colby Kindle chorou roucamente. Você não acha que eu considerei este ângulo? A possibilidade de que Rex... Sua mandíbula endureceu. Não, é aquela mulher, deve ser ela. Alguma mulher no passado de Justin, talvez? Kindle sorriu friamente. Ele teve um período de semeadura de aveia selvagem. Eu vejo. E Rex? Não. Rex, ele é um odiador de mulheres confirmado. Bem, aqui estamos. Funerária. Nada significativo na ferida de Justin, eu acho. Nenhum atendente os conduziu a uma sala do porão. Ao alcançar o interruptor de luz, Kindle disse com voz rouca: Sem luzes ainda, Tabor. Agarrando o braço de Kate, ele o conduziu pela sala escura. Havia um cheiro de sepulcro no ar que causou arrepios nas costas de Kate. O quarto tinha a umidade fria de uma tumba. À frente, no entanto, havia um brilho fraco, que ficou mais brilhante à medida que ele se aproximava da parede oposta. Ele podia sentir a mão de Kindle tremendo em seu braço. Kindle parou e tossiu. Uma tosse rápida e nervosa. O cheiro do sepulcro era tão forte que a carne de Kate parecia rastejar. Seus olhos se ajustando à escuridão, Kate percebeu, com um sobressalto, que o brilho era alguma substância fosforescente na testa do cadáver. O brilho parecia fazer os olhos vidrados do morto brilharem. Estranho neste quarto escuro. A postura do detetive foi abalada. Ele pensou em símbolos obscenos pintados na testa na Índia, de marcas de voodoo. A explicação muito simples do símbolo
lhe escapou porque ele não pôde evitar tentar encontrar uma conexão entre ele e os aparentes poderes ocultos exemplificados pela mulher azul. Coisa curiosa. A voz estranhamente rouca de Kendall o fez sobressaltar. Figura 1. Feito com um pouco de tinta radioativa. É claro, a voz de Kate estava tensa. Eu estava procurando algo difícil. Naturalmente você notou o design daquela figura 1. Meu Deus, cara, eu poderia evitar fazer isso? Tem a mesma forma da figura pintada nos relógios de Kendall See at Night. Kendall See at Night. Deve ser tinta de rádio também. Feito por alguém que trabalhou em sua fábrica. Forma peculiar aquela. A prática seria necessária para imitá-lo. Mas o que isso significa? Há 12 dígitos em um relógio, disse Kate secamente. E apenas 4 Kindles restantes. Houve uma longa pausa, durante a qual o silêncio ficou pesado. 6, disse Kendall sombriamente. Meus 2 meninos, 7, se você contar com a minha esposa, que nunca poderia ser uma herdeira do fundo. 7 então, disse Kate. Você está diante de algo que a sua razão rejeita como impossível, Kendall. Uma mulher azul. E no entanto, falei com o marido daquela mulher azul o mais cedo esta manhã. Você já ouviu falar de uma certa Mona Maisel? Não posso dizer se lembro. Mas Kate, uma mulher azul? Absurdo. Absurdo, mas é verdade. Ela não é, no entanto, realmente azul. Haskell simplesmente descreveu o que viu. A mulher emite emanações azuis, pelo menos à noite. Como as emanações azuis da figura na testa de Justin? Não exatamente, Kendall. Dificilmente podemos supor que uma mulher pudesse pintar todo o corpo com uma tinta de rádio. Não, concordou Kendall. Ela seria horrivelmente queimada. Exatamente. Então deve haver outra explicação. Kendall chamou o atendente. Luzes, Tabor. Exceto pela cabeça, o corpo foi coberto com um lençol. Kate o removeu para fazer um breve exame. Haviam 3 feridas, uma das quais havia perfurado o coração. O xerife está com a faca? Ela não foi encontrada. Suponha que temos de falar agora com o xerife e Haskell. De nenhum dos dois, no entanto, Kate conseguiu obter qualquer informação importante. Partiram na limusine para o desembarque do barco no Lago Stevens, o mais selvagem dos 2 lagos que tocava a cidade de Lake Placid. Enquanto desciam a colina até o patamar com Curry, o motorista capaz de Kendall, Kate vislumbrou uma cabana aqui e ali por entre as árvores que margeavam o lago. Exceto por essas evidências de civilização, o lago envolto em trevas poderia estar localizado em qualquer lugar da selva canadense. Eles subiram no trenó marítimo e Curry mexeu no motor. O sol estava se pondo e havia um frio no ar. Uma coisa que esqueci de lhe dizer, gritou Kendall, tentando elevar a voz acima do rugido de poderosos cilindros disparando em rotação. A Condessa Erita Kohler está hospedada conosco. Condessa alemã, por direito próprio. Mulher adorável. Kate assentiu. É claro que ela queria ir embora depois disso, dessa tragédia. Mas este trenó marítimo é nosso único meio de transporte. A lancha de Rex está temporariamente fora de serviço. Tivemos de levar este barco para a cidade com o corpo. Não podia pedir à Condessa para nos acompanhar nesta viagem. E não consegui voltar para ela. 1 milhão de detalhes. Foi um choque distinto para Kate, quando,
Contornando o próximo ponto arborizado, ele viu uma cabana de 2 andares brilhantemente iluminada entre as árvores, iluminado como se fosse uma bola. As altas sempre-vivas pressionando perto do alojamento, no entanto, explicavam as luzes. Deve ser um lugar sombrio e deprimente, na melhor das hipóteses. E agora, após o assassinato de um membro da família, Kendall estava apontando para uma cabana de madeira em uma pequena península de terra com cerca de 400 metros de largura. Lugar do Rex. Grandes árvores o ofuscavam, fazendo-o diminuir nas crescentes cortinas de escuridão. O lugar dava a impressão de estar coberto de vegetação, negligenciado e desolado. Em algum lugar na vegetação rasteira pingando perto da cabana, envolta em uma escuridão, um assassinato tinha sido cometido na noite anterior. Um grito quebrou o silêncio assustador daquela floresta. Haskell tinha visto uma mulher azul. Ou ele tinha visto Rex Kindle matando seu irmão. E se Mona Maisel tivesse assassinado Justin, qual poderia ter sido seu motivo? Haskell alegou que a mulher azul tinha cabelo amarelo e o de Mona Maisel era preto igual à noite. Uma ilusão daquele momento de susto ou uma invenção para proteger Rex? E como poderia qualquer fabricação de Todd Haskell chegar tão perto dos fatos surpreendentes apresentados por Ludwig Maisel? Um homem moreno e corpulento, com sobrancelhas escuras e carrancudas, desceu ao desembarque do barco para encontrá-los. Isto é hora de trazer convidados, Cobbe. Meu irmão Rex, explicou Cobbe Kindle. Este é o Sr. Kate, um detetive particular que chamei, Rex. Rex disse. Sua linda condessa andou de um lado para o outro o dia todo. Se você deve convidar pessoas para cá, por que não consegue se lembrar delas? Vou providenciar para que ela seja levada para Lake Placid na primeira hora da manhã, mas não vou pedir a Curry para fazer outra viagem hoje. Um detetive particular, bufou Rex. E agora, Cobbe, já não temos problemas suficientes aqui? Cobbe calmamente virou-se para Curry. Vamos sair para a cidade por volta das 9. O xerife estava bisbilhotando por aqui. Rex continuou acaloradamente. É claro que ele não tinha um barco grande o suficiente para transportar a bagagem da condessa. Você pensaria que ela estava vindo para um verão. Sr. Kate, disse Cobbe calmamente, tenho uma teoria sobre aquela mulher azul. Puxa, Rex grunhiu. Mulher azul. Ele desceu até o patamar, subiu em um pequeno barco a remo e remou em direção à sua cabine, seu pescoço de touro colocado em um ângulo, rígido. Rex e Justin eram muito próximos, disse Cobbe, enquanto subiam a laje de pedra. Naturalmente, ele está profundamente magoado com o que aconteceu. Um homem, Dapper, pouco abaixo da média idade, levantou-se languidamente de uma cadeira da varanda enquanto subiam os degraus. Oi, Cobbe, ele disse alegremente. Cobbe franziu o senho. O homem usava flanela branca e um casaco marrom. Meu irmão mais novo, Robin, ele explicou, Sr. Kate. É um prazer conhecê-lo, Kate, Robin disse, segurando a mão do detetive com força. A família está toda em cima de mim. Diga que eu deveria estar vestindo preto. Não pode ver. Cor feia, preto, deprimente. Já não estamos deprimidos o suficiente? Precisa de algo para nos dar uma carona, não é? Jantar pronto? Cobbe perguntou secamente. 15 minutos. Só a hora de lavar a louça, Kate. Que bom que você está aqui. Robin mostrou ao detetive ruivo, no andar de cima, uma sala de frente com vista para o lago escuro e cintilante. Quarto de Justin, ele explicou. A família vai chiar, mas você terá que fazer o melhor possível.
Não temos nenhum outro quarto adequado para um hóspede. Kate mal havia se lavado quando ouviu uma leve batida na porta. Abrindo-a, ele viu uma mulher frágil, de aparência peculiar, mas ela era, ainda assim, assustadoramente adorável. Seu cabelo estava arrumado em cachos de vermelho dourado sobre os ombros. Sua pele era de um branco morto, seus olhos azuis desfigurados. Eu ouvi falar de você por Colby, ela disse sem fôlego. E eu sou a condessa Erita Coeler. Kate assentiu. Ela olhou inquieta para cima e para baixo no corredor vazio. E eu estou apavorada aqui. Ela vacilou. Eu não sabia, até chegar aqui, que esses Kindles são pessoas muito estranhas, exceto Colby Kindle e esta pousada então. Tenho a sensação a cada minuto de que algo terrível está prestes a acontecer. Kate esperou, sem dizer nada. E eu me pergunto se você me levaria para a cidade esta noite. Eu não posso suportar ficar aqui sob este teto outra noite. Eles todos são pessoas tão estranhas, sabe? Kate teve pena. Ela parecia tão frágil e abalada. Mas ele balançou a cabeça. Sinto muito, disse ele. Mas como eu poderia te levar? Não consigo operar o barco, e eu entendo que você tem muita bagagem. De manhã então eu vou embora. É desconfortável ser um hóspede quando uma coisa dessas acontece, não é? Quando Kate entrou na sala de jantar, viu na cabeceira da mesa uma solteirona de cabelos louros mal pintados. Nem a tintura de cabelo, nem a aplicação pesada de cosméticos conseguiam esconder a dureza dos olhos e do rosto da mulher, das rugas ali gravadas pelo tempo. Kate sabia, antes mesmo da apresentação, que esta devia ser a irmã, Sarah Kindle. Ela reconheceu a introdução com um aceno curto. Quando Kate estava sentada, a família começou com seus coquetéis de frutas. O silêncio incômodo era quebrado apenas ocasionalmente quando Robin dirigia alguma observação leviana à condessa. Finalmente, a refeição terminou. Os cigarros acesos. Robin sorriu para sua irmã. Sorte que o xerife não aprendeu, Sarah. Seus olhos se estreitaram por trás da fumaça do cigarro, endurecendo. Explique-se, Robin. Ele encolheu os ombros. Mulher azul, cabelo amarelo. Meio que combina com você, Sarah. Ela apagou o cigarro, quase selvagemente. Seu humor, ela disse friamente, é uma droga, Robin. Como sempre, ele disse alegremente, piscando para Kate. Venha, Kate, disse Colby Kindle, apressadamente ao detetive. Vamos fumar nossos charutos no jardim. Era um jardim pequeno e rústico, aproveitando as árvores em pé e uma nascente correndo. Por muito tempo, os dois homens caminharam e fumaram em silêncio. Então, abruptamente, Colby Kindle comentou. É incrível que Sarah não mate Robin em algum momento, sempre reverente. Sarah não tem senso de humor. Todos vocês Kindles são diferentes, disse Kate. Seu irmão Justin era como qualquer um de vocês? Como Robin, um pouco. Melhor senso de adequação das coisas, no entanto. Ele irritava sua irmã tanto quanto Robin? Kate perguntou casualmente. Colby lançou-lhe um olhar de soslaio. Às vezes mais. Ela desculpava Robin, seu irmão mais novo. Então ele acrescentou rapidamente. Nunca significou nada, no entanto. Sarah e Justin nunca se deram bem. Pouco posso fazer esta noite, disse Kate. Acho que vou me deitar. Amanhã vou até a casa do seu irmão. Sim, Rex estará de melhor humor amanhã. Com a sua permissão, vou revisar algumas cartas que estão na mesa de Justin. Apenas o possível. Caligrafia feminina, você sabe. Vá em frente, Kate.
Estou colocando tudo em suas mãos. Quando eles entraram no suntuoso alojamento, estava iluminado por luzes. Robin ficou olhando para o fogo, um cigarro na mão. Cobb disse: Robin, você pensaria que havia uma celebração. Robin sorriu, um sorriso caprichoso. Você não faria? Ideia de Fraulein Kohler. Diz que odeia a escuridão. Não é uma má ideia. Aumentei a voltagem. Meio humana, essa condessa. O rosto de Cobb relaxou. Ela está aposentada? Robin assentiu. Isso. Kate subiu, deixando os dois irmãos conversarem. Por quase uma hora, ele leu as cartas de Justin. Nada pertinente. Kate suspirou. Caiu na cama para pensar por alguns minutos e depois repousou. Um sono leve. Ele foi acordado por um som fraco de respingos. Ele automaticamente olhou para o relógio. 2h05. Ouviu o som novamente. Kate pulou da cama. Da janela, ele não conseguiu ver nada por um momento. As estrelas acima, mas sem lua. A margem oposta estava encharcada de escuridão. O lago, um espelho escuro e brilhante. Um espelho quebrado em um ponto por uma onda de luz azulada. Kate ficou tenso. Cabelos amarelos escorriam na água. Braços brancos e finos se ergueram e cortaram a água. O pulso de Kate bateu forte. Um leve brilho azulado parecia formar uma aura ao redor do nadador. Os braços ascendentes e mergulhadores eram de um azul pálido e luminoso. A mulher azul. O rosto dela ele não podia ver na escuridão, nem daquela distância. Ela estava nadando em direção a esta margem. Voltando da cabana de Rex, ela atingiria a costa a 1/4 de milha da casa. Seu corpo nu brilhava com um esplendor fantasmagórico, enquanto o nadador nadava rapidamente em direção à costa. Este cabelo amarelo. Kate pensou em Sarah Kendall. Ela era forte, magra e dura. Capaz, ele supôs, de um longo mergulho, uma longa caminhada, uma longa cavalgada. Mas capaz de matar? Lembrou-se dos olhos dela, enquanto olhava para Robin através da fumaça do cigarro. Olhos duros. Kate vestiu apressadamente suas roupas e desceu as escadas. Da varanda da frente, ele viu o nadador sair da água e caminhar vagarosamente em direção à costa. Essa qualidade luminosa dela a fez irreal. Uma aparição? Kate não devia ser enganado. Ele voou escada abaixo. Mesmo muito silencioso, não foi o suficiente. Ele viu a cabeça amarela se virar rapidamente. Então, a figura fantasmagórica correu para a floresta. Kate disparou. Ele ouviu o crepitar da vegetação rasteira à frente e parou em um beco sem saída de trepadeiras e arbustos entrelaçados. Ele desviou em direção ao lago. Encontrou uma trilha que contornava a margem e mergulhava ao longo dela. Ele não podia mais ouvir o crepitar no chão. Ele fez uma pausa, seu coração batendo forte, sem som. Então, ao longe, o pio de uma coruja causou um calafrio repentino na sua espinha. Ele andava, chegando ao ponto em que viu a mulher azul emergir da água. Ele abriu caminho entre os arbustos, riscando um fósforo. Ele procurou por pegadas. Não havia nada. Um tronco coberto de musgo se projetava na água. Pequenas depressões úmidas no musgo mostravam por onde o nadador havia caminhado, mas ele não sabia dizer o tamanho do pé do nadador. O fósforo queimou os dedos de Kate e ele o deixou cair. Ocorreu-lhe que aquela mulher azul poderia não ser Mona Maisel. É possível que houvesse duas mulheres assim no mundo? Sem saber o que causava aquele azul luminoso, era difícil até adivinhar. Estava certo, porém, que o cabelo da nadadora era parecido com o de Sarah Kendall.
Voltando à trilha, ele se moveu lentamente, acendendo fósforos e procurando uma pegada casual. De repente, um galho estalou muito atrás dele. Kate girou e correu pela trilha. Outro galho quebrou, e outro. Mas sua presa devia estar muito à frente. Chegando ao jardim, Kate circulou a casa, mas os sons cessaram e em nenhum lugar ele conseguiu encontrar qualquer vestígio do nadador. De repente, um grito estridente deixou os nervos de Kate estremecendo. Ele contornou a casa correndo e subiu as escadas, 2 degraus por vez. Uma luz foi acesa e Kate viu Robin no interruptor. Com o rosto magro e sombrio, ele examinou os rostos das pessoas que estavam em silêncio no corredor. Kobe, Robin, Sarah Kendall. E então a mandíbula de Kate endureceu. O cabelo de Sarah estava com mechas úmidas e amarelas em seu roupão roxo, úmido. Mas isso podia esperar. A Condessa Rita. Ela abriu a porta naquele momento, os olhos arregalados de horror. Oh! Ela gritou trêmula. Eu sabia que não deveria passar outra noite nesta casa. Kate observou que havia um símbolo peculiar em sua testa. Uma figura 3. O que fez você gritar? Ele perguntou. Eu não sei exatamente, talvez eu tenha sonhado. Mas pensei que algo úmido tocou minha testa. Eu gritei. Uma figura azul fantasmagórica desapareceu pela janela. Ah, esta casa é assombrada? Kate passou pela condessa e correu para a janela. Um telhado de meio metro abaixo da janela conectava todas as janelas do segundo andar do alojamento. Ele riscou um fósforo, com certeza. Uma marca molhada. Ele voltou para o salão. Você sabia? Ele perguntou à condessa, que há um número 3 na sua testa? Sua boca se abriu e ela colocou uma mão assustada na testa. A figura úmida borrou. Uma luz assustada penetrou em seus olhos azuis. Pintura fosforescente ou de rádio? Ela perguntou. Kate balançou a cabeça. Não dessa vez. Mas, a mulher frágil vacilou. O que isso significa? Ouvi alguém dizer isto, que havia uma figura 1 na testa de Just Kendall, agora uma figura 3. Talvez, Kate disse, caminhando até Sarah. A senhorita Kendall possa explicar. Eu? Ela perguntou. O que você quer dizer, jovem? Kate tocou seu cabelo. Ela se afastou com altivez. Seu cabelo, ele disse, está úmido. Ela o olhou friamente. É da sua conta quando eu lavo meu cabelo? Quando você lavou isto? 1 hora atrás, talvez. Eu li até tarde. Eu durmo mal. Você é uma boa nadadora? Sarah é uma excelente nadadora, disse Kobe. Mas qual é o significado dessa inquisição, Kate? Kate se virou. Só isso. Eu vi uma mulher de cabelos louros nadando pela baia. Eu saí correndo, mas ela escapuliu nos arbustos. Agora a Condessa Rita é despertada por alguém que entra em seu quarto. Despertada talvez a tempo de evitar ser morta. E há um número 3 em sua testa. Onde está o número 2? Rex Kendall está desaparecido. Kobe olhou para Sarah, incrédulo. Sarah, ele disse severamente. Será? Ela se virou para ele friamente. É mentira. Estou no meu quarto desde as 9. Se você não pedir este jovem impertinente... Sarah, Kobe disse secamente. Isso não é uma questão de forma. Você fez ou não? Com uma frieza ártica em seus olhos semicerrados, Sarah olhou para seu irmão com desprezo. Não tenho o hábito de ter minhas declarações questionadas. Não tenho autoridade aqui, disse Kate, exceto a autoridade de qualquer cidadão para conter o infrator da lei. Mas com o seu consentimento, Sir Kendall, sugiro que as janelas de sua irmã sejam pregadas e sua porta trancada, por fora. Sugiro ainda que alguém fique de guarda naquela porta enquanto você e eu remamos até a cabine do seu irmão.
O significado de um número 3 na testa da Condessa Rita me preocupa. O corpo de Sarah tremeu de raiva. Kobe, se você permitir que este tolo insolente me prenda como um bandido comum... Kobe disse friamente. Chega disso, Sarah. Se você é inocente, certamente não pode ter objeções. E tenho certeza que você é. Então por quê? Ela começou a ficar tempestuosa, apenas para ser interrompida pela exigência de Kobe de que Robin despertasse Corey e encontrasse um martelo e pregos. Sarah entrou em seu quarto, com os olhos virados. Nem ela falou enquanto sua janela estava sendo pregada. A porta foi trancada pelo lado de fora e Robin colocada em guarda. Kate inclinou-se para os remos assim que Kobe Kindle se sentou na polpa do barco. O rosto de Kobe perdera um pouco a sua cor. A cena com a sua irmã, evidentemente, o enervara. Sua única irmã, sob a nuvem, disseram a suspeita de ser assassina. Ele não disse nada, enquanto os remos estalavam em suas travas. Apenas se inclinou para a frente, com uma expressão tensa em seus olhos. Quando o barco parou ao longo do estreito desembarque, ele saltou e, sem esperar para atracar o barco, caminhou rapidamente em direção à cabine. Kate amarrou o barco e o seguiu correndo. Um pavor tomou conta do seu coração, e ele se torceu bruscamente quando Kobe chamou trêmulo. Rex, oh Rex. Ele sentiu uma onda de simpatia pelo homem mais velho quando os gritos ecoaram pelo lago e morreram. A porta da frente da cabine estava aberta. A mandíbula magra de Kate endureceu enquanto ele seguia Kobe para dentro. À luz bruxuleante do fósforo na mão trêmula de Kobe, o interior parecia vazio e descuidado. Kobe se apressou, chamando o nome do irmão. Um pequeno corredor levava de volta à sala de estar. Na primeira porta, Kobe parou e riscou um fósforo. De repente, caiu dos seus dedos inertes. Ele emitiu um som sufocado. Ele agarrou o batente da porta. Kate se apressou, agarrando o braço de Kobe. Eu estou bem, disse ele estupidamente. Em uma cama estava uma figura deitada. À luz fraca das estrelas que entrava pela janela aberta, ele observou uma faca subindo do peito do homem como uma lápide magra. Em um suporte ao lado da cama havia uma jarra contendo alguma substância reluzente. Tinta de rádio, talvez. E na testa do morto havia uma figura brilhante, número 2. Kate estava deitada na cama pouco tempo depois, a cabeça latejando com os problemas que o confrontavam. Corey guardava a porta do quarto de Sarah, e o silêncio, mais uma vez, desceu sobre a casa. Seu caso contra Sarah Kendall era frágil. Não resistiria em nenhum tribunal. Cabelos amarelos, nada mais. Cabelo louro úmido. Por um tempo depois do seu retorno, ele trabalhou na faca letal, com um pó branco, e não encontrou impressões digitais. O frasco contendo a tinta de rádio foi igualmente limpo para remover impressões digitais, ou talvez o assassino ou assassina tivesse usado luvas que mais tarde foram jogadas no lago. Motivos? Ele tinha muitos deles. Sarah Kendall aparentemente estava em conflito com cada um dos seus irmãos. Ela ganharia tremendamente com o aumento da renda do fundo que mantinha a empresa de relógios do seu pai. Possível, também, que ela os sentisse de alguma forma culpados por não ajudá-la de alguma forma a encontrar um parceiro para o casamento. Ainda assim, Kate não estava satisfeita. Sarah era forte e musculosa. Ela poderia ter nadado até a cabine de Rex Kendall e voltado com facilidade, mesmo carregando o pequeno pote de tinta de rádio e uma faca. Mas por que meios ela poderia ter feito seu corpo assumir uma qualidade azul luminosa? Ele não a tinha visto, exceto em uma sala iluminada.
Então ele se lembrou do comentário de Robin sobre a condessa. Ela queria luzes, muitas luzes. Por quê? Pela razão sugerida por Robin ou outra? Ela gritou e declarou que uma mulher azul havia entrado em seu quarto. Este ataque foi apenas uma invenção para desviar a atenção de si mesma, mas seu cabelo era ruivo dourado. Isto não era tão significativo, no entanto, como o fato de que havia algo peculiar nela, uma nota falsa que Kate não conseguia identificar. O disfarce sempre dava esse efeito, assim como o cabelo louro de Sarah a fazia parecer estranha, e a condessa não gostava da escuridão. Kate revisou os fatos sobre Mona Maisel que lhe foram dados por seu marido, e finalmente adormeceu, prometendo a si mesmo que saberia dos antecedentes da condessa no dia seguinte. Ele foi acordado por uma mão suave em seu rosto. Despertou com os nervos tensos e trêmulos. Naquele breve instante de sobressalto, antes que ele pudesse se orientar completamente ao seu redor, Kate viu uma figura azul brilhante. A mulher estava vestida com uma camisola fina. Parecia-lhe que podia ver através do vestido, através do corpo da mulher. Ele teve a impressão atordoada de que um esqueleto azul brilhava ao lado da sua cama, que os ossos do corpo da mulher eram sombras como os ossos do corpo de uma pessoa sob um fluoroscópio. Esta impressão fugaz de um esqueleto brilhante ao lado da sua cama roubou de Kate o momento da ação imediata. Tarde demais. Ele ouviu algo assobiando para baixo, um porrete ou uma faca. Ele não sabia o que, mas ele tentou sair debaixo daquele arco descendente rápido. Os céus pareciam explodir diante dos seus olhos, e Kate sentiu-se caindo, através de um céu polvilhado de estrelas. Quando seus olhos doloridos se abriram, ele não conseguiu ver nada por alguns momentos naquela sala escura. Suas mãos estavam amarradas, suas pernas amarradas, e quando tentou rolar, descobriu que os lençóis o prendiam à cama, provavelmente amarrados na cama. A fita em sua boca tornou impossível que gritasse por ajuda. E então ele viu um brilho luminoso com o canto de um olho e virou a cabeça para o lado. Debruçada sobre a mesa ao lado da sua cama, estava a mulher azul. A sala estava escura, mas naquele rosto brilhante, ele achou que podia ver olhos desfigurados sob uma aura de cabelo preto e curto. Mona Maisel? Sinto muito que você tenha que morrer, disse ela. Mas você não pode interferir em meus planos. Parece não haver outro caminho. A pulsação na garganta de Kate latejava. A voz era suave e profunda. Não a voz com sotaque da condessa. Não a voz seca e farfalhante de Sarah Kingdon. Ela estava disfarçando? Ele não pensava assim. Parecia totalmente natural para o orador. Uma voz cultivada, como você pode encontrar entre os melhores atores. Ator. Mona Maisel era uma corista. Talvez ela tivesse tocado pequenos pedaços de vez em quando. Ele ouviu o tilintar de vidro quando a mulher levantou a rolha de vidro de uma garrafa. Fumaça nauseante atingiu as narinas de Kate. Um arrepio doentio o invadiu. Gás de cloro. Então era isso que ela estava fazendo com a garrafa grande. Kate entendeu então o que a manteve tanto tempo na sala. Ela estava tapando frestas de portas e janelas. Ela o deixaria com aquele gás mortal para engasgar e finalmente morrer. Ela deslizou silenciosamente até a janela, um lívido raio de luz azul. Então ela saiu pelo telhado e silenciosamente fechou a janela. A cabeça de Kate já estava cambaleando. Quando o suave tamborilhar dos seus pés descalços se extinguiu, ele puxou as cordas que a mulher azul tinha feito dos seus lençóis. Elas resistiram. Ele torceu a boca,
tentando quebrar a aderência da fita sobre ela. E embora sentisse como se a pele estivesse sendo arrancada de seus lábios, ele não conseguiu se livrar. Seu corpo ficou encharcado com o gás, que penetrou em seus pulmões. Mãos macias pareciam estar sufocando sua respiração. Desesperadamente, Kate puxou as amarras que prendiam seus tornozelos e pulsos. Sentia-se doente, terrivelmente fraco. Bolas de fogo pareciam explodir diante dos seus olhos, cheios de dor. Mas ele podia sentir a carne sendo queimada em seu pulso. A faixa de linho estava cedendo. Kate sacudiu os punhos dobrados para frente e para trás, tentando esticar seu corpo cerca de 1 polegada, apoiando seu peso na cabeça e nos pés, espaço suficiente para dar mais liberdade às suas mãos. As tiras estavam escorregando, mas ele estava trabalhando cegamente agora. Ondas de escuridão o varreram. Ele empurrou, torceu e rasgou, como um animal preso em uma armadilha. Seus pulsos estavam úmidos, sangue, e então as tiras cederam. De repente, um tiro quebrou o silêncio. Ele ouviu um grito, outro tiro. Em seguida, executando etapas, a voz animada de Curry. Seus sentidos estavam diminuindo, e havia ajuda a poucos metros de distância. Mas ele não podia esperar nenhuma ajuda. Kate estendeu a mão atordoado, colocou a rolha na garrafa e atirou-a na direção da janela. Assim que o vidro caiu, o ar fresco entrou na sala. Por um momento, embriagou Kate, e sua cabeça cambaleou. Então ele quebrou as amarras que o prendiam à cama e balançou as pernas. Por um momento, ele abaixou a cabeça para clarear os sentidos. Mas o pesado gás amarelo esverdeado que descia era mais forte perto do chão. Ele prendeu a respiração para evitar a fumaça ardente. Kate desamarrou os tornozelos e cambaleou até a janela. Ele engoliu ar fresco, mas seus pulmões pareciam estar em chamas. Ele abriu as outras janelas, então cambaleou bêbado em direção à porta. Destrancou-a e abriu. Havia vozes no quarto de Sarah Kendall e a porta estava aberta. O salão estava inundado de luzes, enquanto Kate cambaleava pelo corredor. A condessa Erita Kohler veio correndo em sua direção, com o roupão colado ao corpo. Seus olhos azuis se arregalaram. Sr. Kate, qual é o problema? Ele forçou um sorriso torto e cambaleou em direção à porta aberta. Colby Kendall saiu, o rosto cinza e abatido. Robin e Curry o seguiram, e até os espíritos alegres de Robin pareciam ter sido esmagados. Morto, Colby disse pesadamente. Sua irmã? Kate perguntou incrédulo. Colby assentiu. Então seus olhos ficaram sombrios. Kate, ele disse severamente. Você ouviu aqueles tiros. Por que não veio antes? Quem atirou na minha irmã do telhado, do lado de fora, deve ter escapado agora. Pelo contrário, disse Kate sombriamente. O que você quer dizer? Perguntou Colby. Gostaria de fazer algumas perguntas. Eu tenho uma teoria. Você faz as docas Seat Knight na fábrica de Kendall, não é, Sr. Kendall? Certamente, disse Colby. As figuras e ponteiros deste relógio são pintados com tinta de rádio para que possam ser vistos à noite, não são? Sim. Temos uma equipe inteira de garotas fazendo esse trabalho. Recentemente, tivemos alguns resultados infelizes na fábrica devido ao conhecimento insuficiente do rádio. É a isso que quero chegar, disse Kate sombriamente. Esses resultados infelizes, eu presumo, ocorreram com as meninas pintando as figuras à mão nas suas docas. Colby acenou com a cabeça grisalha. As meninas apontavam os pincéis que usavam com a boca. Assim, Kate disse, ficando envenenadas por rádio. Sim, admitiu Colby Kendall. 6 casos foram descobertos há menos de 4 meses. Desde então, houve ordens estritas contra colocar o pincel na boca.
E todas as meninas devem usar um tipo especial de luva ao trabalhar com tinta de rádio. Agora, pelo que entendi, disse Kate, o envenenamento por rádio mata em muito pouco tempo depois de descoberto. 6 meses, talvez? Kobe assentiu. Depende de quanto tempo e com que frequência uma garota apontou o pincel com a boca antes de que o envenenamento se manifestasse. A Kindle Watch Company restituiu os danos que essas 6 mulheres sofreram, digamos, no valor de $30 mil? Exatamente isso, disse Kobe. Eu vejo. Agora eu lhe perguntei uma vez antes se você não se lembrava de uma certa Mona Milsel. Você disse que não. Pense novamente, Sr. Kindle, e veja se não consegue se lembrar do nome, entre aquelas 6 garotas. Os olhos de Kobe sombrearam. Sim, ele interrompeu. Acredito que Mona Milsel foi uma delas, embora esse não seja o meu objetivo. Robin, você se lembra do nome? Mona Milsel estava entre os 6, respondeu Robin. Depois de receber este dinheiro, Mona Milsel sentiu que ainda não estava suficientemente vingada. Ela estava determinada a procurar cada um dos Kindles e matá-los. Talvez em um boletim da empresa enviado a ela, ela soube que os chefes da empresa estavam realizando uma reunião aqui em Lake Stevens. Ela deixou $25 mil do dinheiro com o marido para o cuidado dos seus filhos. Os outros 5 mil ela estava dedicando à vingança. Ela comprou vários baús e um guarda-roupa, e nos baús também havia outras coisas: tinta de rádio, gás cloro e algumas armas. Ela se registrou em um dos melhores hotéis como Condessa Erita Kohler. Normalmente, seria difícil desempenhar um papel tão convincente. Mona Milsel tinha certas vantagens naturais. Sem dúvida, ela aprendera com o marido que fizera esculturas em madeira para alguns nobres da Alemanha, seus modos, maneiras e roupas. Ela também era especialista em maquiagem e sabia como interpretar um papel de forma convincente. O rosto da condessa estava mortalmente pálido. Em uma voz com forte sotaque ela gritou: Sr. Kindle, você vai defender essas alegações? Ele olhou da condessa para Kate e de volta. A voz de Robin foi dura com as críticas. Kate, isso é ridículo. Eu vivo Mona Milsel. Embora haja uma certa semelhança, a Sra. Milsel tinha cabelos longos e pretos. E uma pele clara, disse Kate. Sr. Kindle, como e onde você conheceu a condessa? Na casa Rochester, o gerente nos apresentou. Fascinados por seu charme, nós a convidamos para ser a nossa convidada, e ela prontamente aceitou. Eu ouvo dizer, Kate observou secamente. Se Mona Milsel é a condessa, Robin protestou. Por que a condessa foi atacada? Ela não foi atacada. O ataque foi falsificado. A condessa se endireitou, os olhos brilhando. Seus lábios se curvaram em um sorriso desdenhoso. Você está sendo muito engraçado, Sr. Kate. Seu jeito e o seu tom de voz quase convenceram Kate de que estava errado. Mas ele continuou obstinadamente. Não estou familiarizado com o envenenamento por rádio, mas não é concebível que possa fazer o corpo de uma pessoa brilhar azul à noite? Foi assim que Milsel descreveu os efeitos do envenenamento em sua esposa. Ele disse que havia uma qualidade luminosa sobre ela, e que ela mesma observou pela primeira vez depois que ela apagou a luz e viu seu próprio reflexo no espelho. Mas ele nunca... A condessa se conteve. Kobe Kindle assentiu. Este pode ser o efeito. Esse é o efeito, disse Robin. Conversei com o médico. Várias das mulheres envenenadas descobriram seu problema desta maneira. Se você soube disso, retrucou Kobe, por que diabos? Eu nunca conectei a mulher azul de Haskell com envenenamento por rádio, disse Robin. Como eu poderia? Nunca me ocorreu que uma das mulheres envenenadas... A condessa começou a deslizar para longe. Kate agarrou seu braço. Um momento, ele disse severamente. Podemos resolver isto com bastante facilidade, Sr. Kindle. Você se importaria de desligar as luzes? Não. A condessa gritou. Não, por favor, não. Tenho medo de escuridão. Não acreditem nesse homem, ele é louco.
Por que você tem medo da escuridão? Perguntou Kate. Porque seu corpo pode ser visto brilhando, então? Outra maneira de provar o que digo é tirar aquela peruca que de alguma forma não combina com seu rosto, Contessa. Kate arrancou a peruca. Abaixo dele havia uma mecha de cabelos pretos cortados. Os olhos da mulher se arregalaram de terror. Senhora Maisel, Kate disse. Você acreditou em seu marido por um tempo quando ele lhe disse que você não ia morrer. Mas naquela noite, quando você viu seu corpo brilhando na escuridão, você sabia a verdade. Pensando em sua condição, você finalmente decidiu fazer alguém pagar por seu sofrimento. Você matou Justin, Rex e Sarah Kendall, estou certo? Sim. Ela estremeceu. Então, virando os olhos marejados para Colby, ela disse com a voz embargada: Perdoe-me, Sr. Kendall. De repente, seu humor mudou. Ela se virou para Kate, uma pequena tempestade de fúria. Suas unhas afiadas arranharam seu rosto, tirando sangue. No movimento para proteger seus olhos, seu aperto em seu braço afrouxou. Ela se afastou, voando pelo corredor. Você nunca vai me pegar. Suas palavras se perderam quando a porta bateu. Movendo-se como uma coisa alada, o corpo de Kate atingiu a porta apenas uma fração de segundos depois que a fechadura trancou. Ouviu uma gaveta abrir e fechar. Então, o silêncio foi pontuado por um estalo. Algo bateu pesadamente no chão. Kate se jogou contra a porta, ela abriu. Mas ele chegou tarde demais, e por esta razão sentiu uma onda de alívio. No chão, na escuridão, havia uma figura pequena e enrugada em um roupão desarrumado. A figura brilhou com um leve brilho azulado. Em uma mão ainda segurava uma arma fumegante. Abaixo do seu seio esquerdo, o azul luminoso foi quebrado em um ponto por uma mancha carmesim cada vez maior. Robin disse suavemente: Ela era linda demais para morrer. E perigosa demais para viver, disse Kate.